Vamos refletir. Quem assistiu ontem Geshe-la falar, um maravilhoso ensinamento sobre a bodhicitta e a técnica de gerar a bodhicitta. E ele explicou muito bem como, para termos felicidade e alcançarmos realizações nessa vida, nós temos que trocar o foco de atenção, saindo do egoísmo para os outros, para estimar e querer bem e amar os outros, sem discriminação, que é uma coisa difícil. Mas podemos começar procurando amar os outros. Então vamos nesse momento pensar na imensa quantidade de violência que existe no mundo. E não só falando só da violência física, do sofrimento físico que vem com a violência. Tem também o sofrimento mental, muitas vezes pior, porque o físico passa com alguns dias, mas o mental pode perdurar anos ou uma vida inteira. E a gente não pensa nesses incontáveis e inúmeros seres que estão passando por sofrimentos lá fora, na vida, no samsara. E para podermos fazer uma prática poderosa, uma prática que realmente traga benefícios, nós devemos refletir no sofrimento de todos esses seres, inclusive nós, que não conseguimos ainda nos libertarmos desse ciclo da prisão que é o karma e as delusões. Então, todos nós sofremos violências diariamente. Talvez não uma violência de uma guerra, talvez não violência de um abuso, seja ele físico, de perseguição física, de apanhar fisicamente. Mas se pararmos para refletir, todos nós somos vítimas da violência. A própria sujeira acumulada nos oceanos tornam a carne dos peixes contaminadas por plásticos. E querendo ou não, nós estamos consumindo plástico. Salvo aqueles que são vegetarianos ou veganos. Mas mesmo esses estão consumindo algum tipo de veneno através dos agrotóxicos. Não há por onde fugir. Todos nós somos vítimas de algum tipo ou de vários tipos de violência. Então reflita nisso por alguns instantes. Pense nos nossos sofrimentos e como há pessoas passando pelos mesmos sofrimentos.
sem condições de ajuda, sem condições de fazer algo a respeito. Quando nós adoecemos, devido ao nosso bom karma, nós conseguimos uma consulta médica, um remédio. Mas a maioria sofre a violência de ter que suportar o sofrimento por causa de descaso de muitos. Então vamos hoje pensar em todos esses seres que são, por que não dizer, abusados, privados do direito fundamental da alimentação, medicação e cuidados básicos. E vamos dedicar a nossa prática para que isso seja eliminado do mundo, para que todos aqueles que sofrem a violência da fome encontrem alimento, a violência da sede, encontrem bebida pura, clara, bem tratada, e que todos aqueles que precisam de algum atendimento ou medicação também consigam ajuda. Vamos dedicar a prática de hoje para a eliminação desse tipo de violência, que acontece não só nas áreas urbanas, mas também no campo, nas florestas, nos lugares mais ermos. Então vamos deixar nosso coração abrir para essa intenção. Vou fazer a prática de hoje para eliminar essa violência que a gente normalmente não vê como violência, mas sim como uma condição, mas é uma violência. E incluindo mais além a violência de todos os conflitos, sejam eles armados ou não, e para que a paz, a harmonia e a felicidade seja restaurada em todos os cantos do universo. Então, para isso, vamos visualizar à nossa direita, nosso pai e familiares do sexo masculino, sejam eles vivos ou falecidos, e do lado esquerdo, nossa mãe, com todos os nossos familiares do sexo feminino. Atrás de nós, as pessoas que queremos bem, que admiramos, que nos ajudam, todos aqueles que não precisamos nos preocupar, porque estarão sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos ajudando. À nossa frente, os objetos de nossa prática, aqueles por quem temos sentimentos antagonistas, sentimentos de raiva, de desprazer, de incômodo e irritação, por motivos variados, que foram colocados em nosso caminho pelos nossos gurus, para que possamos desenvolver as qualidades necessárias para seguir no caminho até a iluminação. Ao nosso redor estão todos os demais seres humanos e ao redor deles os animais e os demais seres dos demais reinos, todos em forma humana, inclusive os seres que estão no bardo. Sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça de todos os seres está Buda Shakyamuni, com toda a sua beleza, com toda a sua energia e brilho,
nos olhando amorosamente e atendendo ao nosso pedido para que nos abençoe nessa prática. Sobre a cabeça de todos os demais seres sencientes ao nosso redor, também se encontra o Buda Shakyamuni. E não vejam, por favor, como se o Buda Shakyamuni sobre a minha cabeça é diferente do Buda Shakyamuni sobre a cabeça dos outros. São todos Buda Shakyamuni, inteiro com a sua força, seu brilho, sua bondade, sua imensa compaixão e sabedoria. Em cada um de nós, igualmente. E peço que compartilhe a tela para que possamos tomar refúgio, recitando uma vez em tibetano e 2 vezes em português. Sangye chodan soki chonam la, chanchu bardu dagni kyabsuchi, dagi jinsogi pe sonamki, drola penshi sangye drupasho. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade das outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Para aumentar o nosso mérito, vamos recitar 7 vezes. Om Dari Dari Bendari Soha, 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 Om Dari Dari Bendari Soha. Vamos cada um para a nossa página, lembrando de manter a visualização de que Buda Shakyamuni, sobre a cabeça de todos nós, irradia ininterruptamente bênçãos, nos concedendo todas as qualidades e os méritos do Sutra da Luz Dourada. O Rei dos Gloriosos Sutras, chamada Sublime, capítulo 13, Sutra Mahayana, quando me tornei o rei, até o seu próprio corpo, uma introdução ao Rei dos Gloriosos Sutras, que é estado divino, Tathagata projetando para o céu e para todos. As vacas do passado, Brilhante, centenas de em certa ocasião, Tathagata para desafiantes, sabedoria não destruída, poder pelas regiões dos Panchalas para chegar a determinada floresta. Macia e embelezada Tathagata falou ao venerável Ananda. Dela, local de ensinamento estendia todas as masas sagrantes irão aparecer. Para o assento, Nanda disse ao doutor, está pronto o alimento ocidental, o Cláudio Supremo, que liberta os seres distantes, concede benefícios externos aos humanos. Sublime seja bondosamente dado
iluminou, está terminando, Tágata sentou-se naquele assento e se dirigiu, dizendo: gostaria de ver os restos do corpo todos. Ele desempenhou tarefa de caminhada. Replicaram Tathagata. Sabe, sobrinho, tanto é adequado para vermos os restos mortais do melhor entre os seres humanos. todos eles da Nessa paciência, fortaleza, sabedoria, leite na calma, na humildade, na missão virtuosa, nasce bem, Tathagata golpeou a terra com a sua mão, a palma era macia como um lotus em aberto, a casa com uma roda de 1000 raios. Cinza que a golpeou, a terra tremeu de 6 modos diferentes. para uma proteção dos então, Tathagata venerável Ananda manifestou entre as instruções do venerável Ananda abriu dentro de uma urna coberta de ouro, montada de joias e pérolas. Isso disse Tathagata. Senhor transcendental, há uma urna feita de ouro. todos eles chegarão Tathagata ordenou para as 7 urnas organizar as Fica frasamente esse sutra sobre Tathagata disse: Ananda, traga as relíquias desse verme. tira esse sutra. Assim, o venerável Ananda pegou as relíquias aos 1000 guris, levando-as em sua mão. Tathagata se dirigiu a eles assim: os ossos que adotaram de excelente virtude, Amada rainha, apenas de ciência e renome divino, continuamente se esforçou para a sabedoria de sua divina forma. firmemente protegido pelos Budas de 7 direções, Constante perseverança, fixados com as atividades criando gestos límpidos, bem profundos, somente a tomar e sem distrações, impregnadas de ética, Ananda se dirigiu ao Tathagata da seguinte maneira: Tathagata vitorioso, transcendental, levou acima do mundo, superado por motivo então Tathagata venera estes restos. Tathagata respondeu ao venerável Ananda: faça essas relíquias a despeito rapidamente, inigualáveis, o senhor já que vive apenas 80 anos. O rei chamado Maharata construía carruagens. Seu grande susto matou o oponente sem poder não destruir. Teve 3 filhos que pareciam deuses. Certo dia, o rei foi ao bosque e se divertiu. Caídos pelas qualidades encantadoras do bosque, cada outro estava na grande floresta da Shabanagora. Corriam dispensados e seguiam caminhos eles entraram nas 12 apenas florestas daquela reserva Superiores aos deuses. Então uma ratonada falou a seus irmãos: meu coração está inundado de medo. Podemos ser mortos por selvagens. Estamos unidos. Devo
os lotes formados por 11 joias. Me preocupo separar dos meus entes queridos. A Sátiva diz que no ermo da floresta aclamada por videntes não tem ansiedade Ao nem leste medo. surgiu o tratado de Paxora, Repente radiante na esperança de encontrar a chance de um vasto e excelente futuro. Enquanto os príncipes passeavam pela floresta, por aqueles uma timidez que havia dado a luz a uma semana, estava rodeado de escolas filhotes. Rodeado seu corpo extremamente debilitado. Nada disso. direções esses sistemas mundiais morrerá de nada, demorará a própria resposta. Mahassattva falou: qual é o alimento do todos os seres nada respondeu. 10.000 grandes milhares A carne fresca, é adequado para ti. seres de faculdades sensoriais Corpo fome e sede, tempo de vida. Extremamente fraco, não consegue procurar comida. Quem sacrificaria sua vida para salvar a dela? Nada responde. Bons companheiros, a Sáttva respondeu: os grandes seres dão os seus corpos de forma completa, indestemidamente sem necessidade ao ver aquele de modo que da compaixão e do amor profundamente fascinado estava consideram saciado seus corpos embutidos nos reinos celestiais honestos, sentindo jubilosamente de salvar as vidas de pessoas. inerentemente Compaixão sem vezes maior. Grande certeza, o jovem príncipe olhou longamente o manto de seu caminho. Sáttva pensou: a chegada do momento profeta longamente a morte decadente da bebida, roupas, veículos e camas luxuosas, propósito dele, abandonar os sentimentos da natureza. Inteiramente não perdurará. Da morte e do renascimento. Demais, vidas cruentas, centenas de vermes, a macaia, dos agregados contaminados, centenas de maculadas estão transbordando de compaixão e determinação de todos os irmãos que deixassem. Em partida, se torna advadas de modo que Mahassattva saiu daquela parte da floresta somente desgastado. As roupas e metódicas da floresta deslizou. A benefício dos seres imigrantes, nação inigualável. Somente compassivo e firme, esticou os outros aviões. Saiu alcançar a iluminação imaculada sem preço, Sáttva deitou-se abaixo da tigresa, mas a tigresa nada fez com passividade. Levantou-se em busca de uma arma afiada, mas não encontrou. A própria garganta deitou-se por tigresa. Já caiu, foi de brilhar com
nenhuma sombra de dúvida. Nada com divino serviço. Uma certa deusa com a mente inundada de assuntos, ser de mente nobre, que abraça todos os seres com compaixão. Entre homens, para sentir aquele estado sublime e tranquilo, destituído das dores do movimento da mente, tigreza reduzida, posso ficar-me sem terra, para nada de ser barradeiro, era que terra e mares, somente até o limite de todas as 10 pessoas, só perdeu de cair, deixa minha mente preocupada com meu irmão, agora deixa extremamente agradável, as palavras cheias de compaixão que ele pronuncia, pelo modo como atentamente motivados pelo sofrimento e eu fico temeroso. Em seguida, lábios de extremo pesar, com os olhos cheios de lágrimas, dois jovens príncipes retornaram pelo caminho até o local onde se encontrava a tigresa. Viram as roupas do irmão penduradas em varas de bambu, seus ossos ensanguentados, espalhados, cabelos desparramados em todas as direções. Teriço, dois jovens desmaiaram e caíram em recobraram os sentidos algum tempo depois, levantaram os braços e soltaram um grito angustiado. Nosso amado irmão, rei a nossa mãe, muito dedicados ao seu filho, nossa mãe certamente quando vocês deixaram seu irmão, aquele cujos olhos são longos e pétalas de lótus, e nós dois, deste lado da floresta, os dias não estão bons para encontrar a morte. Perdermos Mahasatra, qual será a reação dos nossos pais perante a nós? Não, de várias maneiras, os dois jovens prosseguiram no caminho. Éramos que corriam nas direções em busca dos fugidos. Viram nos e perguntaram: príncipe, o que aconteceu? O que aconteceu? Nesse momento, a rainha estava deitada em sua cama. Estava de muito querido. Os dois seres arrancados. Encontrou 3 jovens pombos amedrontados, um dos quais arrebatado por um falcão. Apavorada com tremor de terra, despertou repentinamente e pensou: então virou lentamente aquela que sustenta o cedo dos peixes de oceano. O sol foi roubado de seus raios e aponta para a dor no coração. O sono meu corpo, meus olhos agitados e anseios. Os meus filhos que foram à floresta, a e adentrou, angustiada de ser rainha. Os assistentes do amado filho desapareceu. Ouvir essas palavras, o coração trêmulo e os olhos cheios de lágrimas, a rainha se aproximou dos reis. Ouvi que meu querido coração agitado, ele disse: sim, meu amado filho, consolar a rainha, o rei falou: rainha, fique tranquila. Tirei imediatamente em busca do nosso filho. Parti e pessoas se reunindo. O rei viu os 2 príncipes se aproximando de longe. Viu o rei gritou: estão chegando, mas não todos os reis. Ai de mim, eles ganharam um filho homem, igual a dor de poder dar-se outro. Felizes os homens que não têm filhos, aqueles que encontraram a morte do nada pela dor, a rainha, com o camelo golpeado nas partes de um grito de grande lamento. Os 3 filhos, como servos, entraram na clareira da floresta e não retornou. Onde estava o coração? Os 2 príncipes se aproximaram e perguntou: onde está o jovem de vocês? Com abatidos, seus olhos inundados de lágrimas.
não concederei Os secos, eles nada disseram. A rainha perguntou: está o homem da sua? Meu coração está ao ponto de estourar. Posso perdurar voarem onde livremente neste por momento dentro. desamputado. Falem logo. Desapareça rapidamente sobre seres, tirar das Escutaram cair relatos e a rainha de centenas de milhares de pessoas se choraram lastimosamente partindo para aquele local, vendo os ossos de carne, sangue, músculos, cabelo espalhado, o rei e a rainha caíram no chão como larvas perturbadas por um vento. tinham as quantidades Os sacerdotes incomensuráveis de dos méritos, testemunharam os imenso, eventos, depois reanimaram os corpos do rei e da rainha e tomaram o centenas de sangue do milhares de Brahma. milhões de íons, Ao ser reanimado, ele se levantou continuamente. Ai de mim, amado filho daquele celestial, o que particular a morte, para que levou a todos minha morte os junto a sujeitos ele. e a Jamais tive sofrimento maior que este. Cabelos desgrenhados e batendo em no sua chão. totalidade. A minha mãe chorava Caminho o forçosamente. 11º. Via-se no chão como peixe fora d'água, como uma Eu puta veio privada de superior filhote, a como suprir uma e camela chorar. cuja cria pereceu. Ai de mim, quem você espalhou pelo chão cabelos de filhos e lotes tão amados. O mal inimigo Deus matou meu filho de olhos encantadores e pássaros da lua. Ai de mim, ver o melhor dos filhos morto no chão, como pode meu corpo não desmoronar agora? O coração deve ser feito de ferro, não como me faça desta luz. Nos sonhos, os seios foram cortados com espada, os dentes foram arrancados de minha boca, dos 3 pombos que seguravam foi arrebatado por um tufão. Depois de rodeado por 3 filhos, a morte pulou. Ai de mim, desse mau sonho aconteceu. O rei e a rainha lamentaram de muitas formas, cercados por uma grande multidão, ficaram todos os ornamentos, naves seus que restaram do cadáver de vida, deixando naquele mesmo lugar. Ananda, se pensa que o jovem príncipe chamado Mahasati, naquela ocasião, naquele momento, era outra pessoa, não pensa Após ouvir os gritos da taga, naquela ocasião, naquele momento, era o jovem príncipe chamado Mahasati. Ananda, mesmo antes de ter ficado inteiramente livre da ignorância, do ódio e do desejo, veio completamente desfeito dos sofrimentos dos infernos. Agora que estou livre da fraqueza e que alcancei a perfeição da iluminação, quantos mais ainda desejaria eu por libertar todos os seres? Assim, bem de um único ser, permaneci feliz nos reinos dos infernos pudermos, perfeito totalmente os seres no ciclo do nascimento. Com mais excelentes dos corações, ajudei todos os seres e realizei inúmeras tarefas diferentes e milagrosas. Então, naquela ocasião, o Tathagata pronunciou estes versos. Quando buscava por perpor a suprema iluminação, ofereci meu corpo inúmeras vezes por muitos elmos. Assim, quando era o rei ou príncipe, o erro completo meu corpo, recordando os meus nascimentos passados, certa vez um rei chamado Maharata, que tinha filhos generoso, ele chamava Mahasati, o sublime. E Mahasati tinha 2 irmãos que se chamavam Mahapranada e Mahadeva. Esses irmãos se aventuraram pela floresta densa e lá viram uma natureza tormentada de tigres. Mahasati sentiu grande compaixão por esse ser. Essa tigresa está tão debilitada pela fome e sede e certamente comerá a própria cria, portanto vou lhe oferecer o meu corpo. Mahasati, o filho de Maharata, viu a tigresa faminta e seus filhotes. O pensamento nocivo de os salvar venceu o declive da montanha. A terra tremeu juntamente com as montanhas, dispersando vários bandos de pássaros e apavorando os rebanhos de gigantes. E o mundo tornou-se envolto na escuridão. Mahapranada e Mahadeva, seus 2 irmãos, procuraram por ele na grande floresta, sem conseguir encontrar Mahasati, corriam desorientados. Tomados
de sofrimento, os Poderão esse corações dia cheios de de frutos dor com grande vagaram pela alegria. floresta. Os deuses obterão carisma, Lágrimas poder correndo pelos entusiasmo, se rostos juntando todas as enquanto formas de procuravam vida, pelo irmão. expandirão e expandirão Mahapranada e infinitamente. Mahadeva, os Ao dois ouvirem jovens os Tagadaves príncipes, como esses, os 4 grandes mestres ficaram aproximavam maravilhados, do fascinados local com onde aquilo. se achava a Movidos fraca pelo poder da tigresa, Dharma, foram e tomados viram a pela tigresa vergonha e e pelo seus temor. filhotes com os focinhos Então, cobertos enxugando as de lágrimas, sangue. No chão havia gotas do sangue, ossos Alferece, e os cabelos membros tremendos, eles espalhados. expandiram Quando do Tagada contemplaram a junto terra com manchada de todos sangue, sem Bandaradava. Depois de pensamentos, expandir arruinaram-se as mentes aos dos flores do príncipes. Tathagata, eles se levantaram Desmaiados, os dois eles príncipes colocaram caíram por os terra, mantos sobre um com os ombro, corpos levaram cobertos eles de aos poeira e copos de e sujeira. curvaram-se perante o Igualmente, Tathagata. os Em técnicos de atendentes em reverência gritavam e lamentos, assim o Tathagata, o venerável vitorioso transcendental, para proteger e conduídos de tristeza, cuidar aspergindo nos dois príncipes cada um rapidamente conhece a quem água, fecha com os assim braços para o alto, choravam. A amada rainha, a mãe que deu à luz, sentava tranquila no palácio juntamente com 500 mulheres. No momento em que ele caiu, leite jorrou de seus seios e imediatamente se transformou em sangue. Iluminando intensamente toda a O terra. corpo e os braços e as pernas da rainha foram fustigados por uma dor aguda, como se perfurados por agulhas. Profundamente angustiada, ela se achava ferida pelas flechas da dor. Com o corpo mergulhado em sofrimento, aproximou-se do rei. Perante ele, infeliz e chorando, falou ao rei Maharata: ouça-me, rei, senhor dos humanos. Meu corpo queima com o fogo do luto. O leite que flui dos bicos dos meus seios goteja logo como sangue. Meu corpo dói como se cravado de agulhas. Meu coração está prestes a explodir. São esses sinais de que não verei novamente os meus filhos. Esse é o destino deles. Antes que eu sucumba de pesar, eu suplico ao compassivo: devolva minha vida. Hoje eu sonhei que via 3 jovens pombas. Uma pomba, o meu filho caçula, doce e gentil, foi arrebatada por um falcão nesse lugar. A dor desse sonho penetrou meu coração. A mente arde sob a angústia, porque esse foi o destino dos meus filhos. Em breve eu não resistirei ao luto. O compassivo, ó compassivo, devolva minha vida. Após falar assim, a rainha suprema desfalecida cai por terra. A mente inconsciente, privada de memória e os pensamentos falhos. Ao ver a sublime rainha desfalecida e caída ao chão, toda a multidão daquele palácio também chorou e lamentou com um coro de dor. Então o senhor rei, sentindo-se oprimido pela perda do filho, enviou também os seus ministros e atendentes em busca dos jovens príncipes. As pessoas em toda a cidade saíram de suas casas. Chorando e com lágrimas escorrendo, perguntavam por Mahasattva. Ele está vivo ou morto? Para onde foi Mahasattva? Veremos hoje novamente o que é amado e agradável de ver? De repente, o silencioso vento do luto, feroz e sem ruídos, soprou por toda a região, mas pela mágica ilimitada houve um som cortante. Depois se levantou o rei Maharata, que, oprimido pela dor, chorava. Salpicou água em sua sublime rainha, desfalecida e caída no chão. Recobrando os sentidos, a rainha se levantou com a mente desconsolada, perguntou: os meus filhos estão mortos ou vivos? Então o rei Maharata falou à suprema rainha: os ministros e os atendentes também partiram em busca dos príncipes. Não fique deprimida, não tenha tristeza no coração. Após assim consolar a rainha, o rei Maharata saiu do palácio real. Rodeado por um hoste de ministros, ele chorava com fraqueza de mente, débil no corpo e oprimido pela tristeza. Muitas centenas de pessoas choravam com lágrimas escorrendo. Elas saíam daquela excelente cidade em busca dos jovens príncipes. Vendo o rei emergir do palácio, eles o seguiram. No momento em que o rei deixou a cidade, observava e fitava todas as direções em busca de seus amados filhos. Enxergou um homem vindo pelo caminho com a cabeça raspada e os membros cobertos de sangue. As roupas estavam sujas e empoeiradas, o rosto banhado em lágrimas. Uma agonia insuportável inundou o coração do rei Maharata, que começou a chorar com o rosto cheio de lágrimas. De pé, ele levantou os braços e lamentou. Então, um certo ministro chegou vindo de longe, rápido e ligeiro, aproximando-se do rei Maharata. O senhor dos homens, ele falou: ó senhor dos homens, não fique triste. Os seus adoráveis filhos estão vivos, e logo, logo o senhor verá os seus amados filhos em sua presença. O rei prosseguiu pelo caminho, e então o segundo ministro se aproximou, vestindo roupas empoeiradas e banhadas em suor, com uma voz chorosa, dizendo ao rei: ó grande rei, 2 de seus filhos estão vivos, ardendo no fogo da dor. Ó rei, falta o seu terceiro filho, Mahasattva foi arrebatado pela impermanência.
Ao ver uma tigresa faminta que acabara de parir e estava prestes a devorar seus filhotes, por eles o jovem Mahasattva, com o coração cheio de compaixão, proclamou a grande determinação da mente da iluminação. Eu libertarei todos os seres, em tempos futuros que eu realize a grande iluminação que busco de modo tão intenso. Então Mahasattva desceu o morro íngreme, a tigresa faminta levantou-se e rapidamente deixou seu corpo sem carne, restando do príncipe apenas alguns ossos. Ao ouvir tantas terríveis palavras, sua mente se abalou. O rei Maharata desmaiou e caiu ao chão, e implacavelmente... Oi? Eu tenho que te pedir desculpa, eu te dei o capítulo errado. Não, mas deixa eu... 18 e 19, né? Não, eu era 19 e 20. Então, Deixa ela terminar o 18, tá quase no fim já, né? Já. Faltam 3 páginas. Eu libertarei todos os seres. Em tempos futuros que eu realize a grande iluminação que busco de modo tão intenso. Então Mahasattva desceu o morro íngreme, a tigresa faminta... eu já li isso, desculpe. Levantou-se e rapidamente deixou seu corpo sem carne, restando do príncipe apenas alguns ossos. Ao ouvir tão terríveis palavras, sua mente se abalou. O rei Maharata desmaiou e caiu ao chão, e implacavelmente lhe ardeu o fogo da dor. Os ministros e os atendentes também choraram desditosamente, tomados de tristeza. Salpicando água no rei, lamentavam com os braços elevados. Então um terceiro ministro disse ao rei: hoje eu encontrei os 2 príncipes na grande floresta, deitados no chão desfalecidos, com as mentes inconscientes. Salpicamos bastante água sobre eles até recobrarem os sentidos e se levantarem. Então olharam nas 4 direções. Levantaram-se por um momento, mas logo caíram novamente por terra. Lamentando-se terrivelmente em vozes dolorosas, com os braços elevados, cantaram louvores ao irmão. O rei, com a mente extremamente abatida e perturbada por ter perdido o filho, com uma tristeza insuportável, pronunciou lamentos, e este pensamento penetrou a mente do rei. Meu filho Mahasattva, amado e adorável, foi arrebatado pela impermanência. As vidas dos meus outros 2 filhos podem se perder no fogo da dor. Portanto, irei até lá de imediato para ver esses meus filhos tão queridos. Em montarias velozes, trarei rapidamente os meus filhos até a corte real do palácio. Do contrário, o coração da mãe que os deu à luz pode estourar no ardente fogo da dor. Quando vir os seus 2 filhos, terá paz, e, portanto, a vida dela não se perderá. O rei, escoltado por uma hoste de ministros, montou seu elefante e foi se encontrar com os 2 filhos. Os 2 príncipes vinham pelo caminho chorando com vozes lastimosas, chamando pelo nome do irmão. O rei chorou de angústia, pegou os seus 2 filhos e voltou a casa. Rapidamente e muito apressado, levou os filhos até a rainha. Eu, o Tathagata Shakyamuni, anteriormente fui Mahasattva, o filho do rei Maharata, que fez bem a tigresa. Shuddhodana, o grande rei, foi o rei chamado Maharata, e a rei Maya era a sublime rainha. Mahapranada tornou-se Maitreya. Da mesma forma, o príncipe Mahadeva era o jovem Manjushri. A tigresa era Mahaprajana, o Chapati. Os 5 bhikshus eram seus 5 filhotes. Então o grande rei Maharata e a grande rainha se lamentaram desconsoladamente. Despojaram-se de todos os ornamentos e, juntamente com uma grande multidão, prosternaram-se ante os restos mortais do príncipe. Os restos mortais de Mahasattva foram colocados neste exato local, onde foi construída uma estupa com 7 tipos de joias. Quando Mahasattva ofereceu seu corpo à tigresa, fez essa aspiração altruísta. Pelos méritos de dar completamente meu corpo, possa eu, em tempos futuros e por incalculáveis éons, desempenhar as atividades dos Budas pelos seres sencientes. Enquanto fazia essa exposição, um número incalculável e inconcebível de seres, inclusive deuses e humanos, geraram a intenção altruísta pela suprema e perfeita iluminação. E este é o motivo e esta é a causa para que se revele esta estupa neste lugar. Então, pelo poder das bênçãos do Tathagata, aquela estupa penetrou o chão naquele exato lugar. Aqui termina o 18º capítulo, a tigresa, de O Rei dos Gloriosos Sutras, a Sublime Luz Dourada. Vamos então agora juntos ler juntos o capítulo 21, capítulo conclusivo.
Capítulo 21. Capítulo 21, Capítulo conclusivo. Então, naquela ocasião, naquele momento, nobre deusa da salvação Gaia louvou Tatá. Prosterna ao Buda que possui uma mente imaculada, totalmente imaculada, sem erros, preside ao Dharma sem existência, erros, não existência, conhece perfeitamente a existência e não sua suplemente é livre dos maus caminhos, o esplendor de Buda é ilimitado, maravilha, o oceano de monte sumerso, maravilha, a atividade de Buda Tathagata é maravilhosamente Buda é tão raro quanto a Náculo dos reis Shakti, tão sagrado, Tathagata é maravilhosamente um compassivo, sutra tão sagrado como este, só entre senhores, sentidos serenos, é tão sagrado como este, para nutrir e guiar calma e pura é a os sua seus sentidos serenos, a Tathagata Shakyamuni, torna-se na e assim o corpo dos trabalhos assim os corpos calma dos e pura. travacas são vazios, Sua mais concentração sublime dos líquidos gloriosa também reside no âmbito da experiência do todos esses fenômenos são vazios se por um natureza. corpo dos Tarabacas Aqueles sem natureza de vacuidade não se encontram em lugar algum. O final da lágrima me recorda o conquistador. fenômenos são vazios de Contemplar o harmonia, Buda. sem natureza Doce de e vacuidade. incessante eu rezo Não por poder contemplar o para o sol sol do Tathagata Tathagata plenamente plenamente iluminado. iluminado. Os meus joelhos Meus joelhos continuamente continuamente ao chão, dolorosamente dolorosamente pelo conquistador, a voz dolorosa e o choro me guia e profundamente ávido de Os joelhos toda continuamente ansiedade arde incessantemente sedento, Buda manifesta suas atividades dolorosa, eu choro pelo conceda-me a refrescante água de poder profundamente ver, pois sou sedento por contemplar sua sublime forma da ansiedade árde, inclusive dos deuses, satisfaça-me com a água de sua compaixão. Corpos dos travacas travacas são vazios, diabetes, todos os seres da natureza espaço na espaço e a natureza do espaço, com uma miragem, miragem, uma lua refletida na água. Ó Buda do grande vazio, os Tarabacas são Tathagata se vazios, levantou do centro e falou com a voz branda. Excelente, nobre Deus, mais uma vez, excelente para você. uma ilusão, uma miragem, Tathagata falou assim, contido na água. torre de sábios guiados, nobre deusa Bodhisattva Samukhaya, reis dos deuses, como a nobre deusa Sarasvati, sorte de deuses como a como a nobre deusa Shri, divinos reis como Vaisravana, toda a assembleia, todo o conselho dos humanos, ajudas, Naras, Maharogas e outros daram-se louvaram imensamente a fala do Tathagata. Termina o 25º capítulo conclusivo de Reis Gloriosos Sutras das Sublimes Douradas. O Rei dos Gloriosos Sutras, chamado Nobre Sublimes Luz Dourada, está contigo. Gandharivas, Kanaras, Maharogas e outros assim alegraram-se e louvaram imensamente a fala do Tathagata. Aqui termina o 21º capítulo, o capítulo conclusivo do Rei dos Gloriosos Sutras, a Sublime Luz Dourada. O Rei dos Gloriosos Sutras, chamada a Nobre e Sublime Luz Dourada, está concluída. Vamos então repousar a nossa mente nessa energia gerada pelo Sutra da Luz Dourada, pela recitação do Sutra da Luz Dourada, por uns instantes. Olhando para todos os seres ao nosso redor, nós vimos que eles também estão inundados pela energia do Sutra da Luz Dourada. Reina a harmonia, o amor
a não violência e a paz e serenidade no coração de todos os seres. Quando a paz, amores, compaixão e serenidade, não há como surgir animosidade, agressividade e violência. A paz reina. O amor reina. Vamos lembrar de nossa motivação de Bodhicitta e sentir alegria por ter oferecido essa prática que gera tanta paz, harmonia na mente e nos corações dos seres. E como Geshe-la disse ontem, quando nós priorizamos o bem-estar do outro, isso nos causa muita felicidade, muita leveza, muito amor cresce em nosso coração. Deixe esse amor em seu coração se expandir por todo o universo. O mesmo acontece com o coração de cada ser que recebeu os benefícios. E não há espaço para mais nada, além do verdadeiro amor pelo próximo, compaixão pelo próximo. Mantendo a mente nessa energia maravilhosa. Tome uns minutinhos para fazer as suas dedicações pessoais, por favor. Vamos então agora seguir com as dedicações formais, finais do centro e as orações de longa vida. Pelos méritos dessas ações virtuosas, que eu rapidamente alcance o estado de um Guru Buda e guie todos os seres viventes, sem exceção, a esse estado iluminado. Que a suprema joia da Bodhicitta, que ainda não surgiu, surja e cresça, e que aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais.
Que a preciosa visão da vacuidade que ainda não surgiu, surge e cresça, e que aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Oração de longa vida de sua santidade. Joia que concede, que realiza desejos, fonte de todas as felicidades desse mundo, sem exceção. Ao incomparavelmente gentil Tenzin Gyatso, eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam realizados espontaneamente. Longa vida de Lama Zopa. Ó Lama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como generoso que tudo suporta, sustentando, preservando e espalhando a doutrina vitoriosa de Manjunath, que realiza com maestria orações magníficas honrando as três joias. Salvador meu e dos outros, seus discípulos, por favor, tenha uma longa vida. A gente não dedicou, mas especialmente também dedicar para a longa vida de Lama Zopa Rinpoche, que ainda está nesse período, vai ter está em Singapura para algum procedimento médico, então que a gente dedique também muito para a vida longa dele. Gente, muito obrigada pela presença de todos. E a gente se vê. Obrigado a todos. A gente se vê em breve nos ensinamentos, nos estudos, nas práticas. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Nandro. Eu só queria falar uma coisinha. Eu tenho reparado que desde que a gente... 2, 3. Desde que nós começamos o Sutra, as pessoas estão meio que acelerando a recitação. Você vê, agora são 20h37. Nós começamos com quase 10 minutos de atraso. E mesmo com a leitura maior no final, terminamos em 1 hora. Então, se vocês estão acelerando porque acham que o tempo é pequeno, faça com mais calma. Não há necessidade de correr. Agora, se seu ritmo normal é esse, de ler mais rápido, tudo bem. Mas o que eu queria pedir é que não fique aquela coisa, eu tenho que falar rápido para poder terminar junto com todo mundo. Nós temos 1 hora para leitura, é tempo bastante para a gente recitar. E, ocasionalmente, uma pessoa ou outra demora mais, e isso a gente tem que saber que acontece. A gente deve fazer num ritmo agradável que funcione para todos. Mas como isso é praticamente impossível, só não vamos ter a ansiedade de ter que recitar correndo para terminar junto com todo mundo. O mais importante é a leitura do sutra em si, é passar essa energia positiva e maravilhosa adiante. Tá? Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.